Gente, eu recebi um feedback que eu falo demais no início dos vídeos. Então, antes da gente iniciar, eu já vou começar aqui, ó, dando uma palhinha do que vocês vão ver neste vídeo. Vou colocar assim, ó. Crie uma interface semelhante ao Instagram. Beleza? E aí, enquanto cria, eu posso estar falando. E aí, assim, a geração, que é a geração viciada em TikTok, Instagram, que tá sempre vendo um monte de coisa ao mesmo tempo, pode fazer isso aqui agora. Olha só. Bruninho inovando. Galera, é o seguinte. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês alguns recursos de IA que eu tenho utilizado no Figma, que são excelentes, tá? Eu tenho utilizado tanto em projeto de landing page, quando eu vou criar um carrossel, quando eu vou fazer uma identidade visual. E olha só, já gerou aqui com a IA do Figma uma interface semelhante ao Instagram. Não vou mostrar nada mais disso, porque é a última opção, a última função que eu vou estar mostrando um pouco melhor para vocês. Então, segura um pouquinho a ansiedade, tá? Relaxa, vou deixar aqui a minutagem também. Então, vai estar tudo certo, beleza, gente? Isso aqui é para acrescentar na vida de vocês, fechou? Fala, meus queridos, fala, minhas queridas do Mundo Figma. Para quem não me conhece, eu sou o Bruninho e vou estar sempre trazendo conteúdos aqui para vocês de design, de Figma, criatividade, inteligência artificial, que é o assunto de hoje. Antes da gente iniciar, mostrar um negócio aqui para vocês. Meu povo, tô deixando os alunos, os habitantes do Mundo Figma, eles meio preguiçosos. Tem uma área aqui que eu disponibilizo, que eu vou mostrar uma das opções aqui, ó. Tem, claro, o guia de plugins, que tem mais de 100 plugins aqui, ó, que é só eles clicarem no botão, já vai direto pro plugin, tudo separadinho. Mas isso aqui, isso vocês vão ficar de boca aberta, que é o seguinte. Para quem gosta de postar portfólio, seja no Behance, no Instagram, onde for, às vezes você perde um tempinho criando, né? Mas se você pudesse só tirar o print aqui, ó, do que você criou e colocasse dentro deste componente e ele gerasse instantaneamente para vocês. E aí, ó, só exportar, compartilhar no Behance, Instagram, onde vocês quiserem, em poucos segundos. Coisa boa, né? E aí tem modelo de briefing, tem landing page, pack de carrossel. Para quem tiver interessado, o link vai estar na descrição. Ó, essa aqui é a área de membros, tem muita aula aqui, muito conteúdo mesmo, tá, gente? Algo bem completo, tanto para focar em landing page, post carrossel, todas as ferramentas aqui do Figma, tá? Tem 3 módulos de programação, de IA. E também para quem gosta de template, de landing page, eu tenho 30 páginas aqui que eu fiz para clientes reais, ok? Que vocês podem estar acessando aqui também por um valor muito em conta. Chega de enrolação, vamos começar aqui com a primeira função de IA, que é a função de expandir imagem. Antes que vocês me perguntem quem que tem essas opções aqui, como que vocês fazem para ativar, primeiro são 2 formas, tá? A primeira é vocês pagando o plano Pro ali do Figma, que se eu não me engano são $20, dá ali uma média de R$100. Mas assim, gente, é um valor muito em conta pensando a tudo que o Figma oferece. E na versão gratuita, vocês conseguem usar, só que tem crédito, tem um limite de crédito. Então, só cuidem com isso. Perfeito? Dito isso, vamos para a primeira opção, que é de expandir imagem. Como que vocês fazem isso? Onde vocês encontram essa função? Para começar, não está em nenhum lugar aqui, vocês precisam dar 2 cliques. Opa! E deixar aqui na proporção que vocês querem. Então, eu não quero que ela fique cortada aqui, né, nas laterais. Então, eu vou ali, seleciono agora esta opção aqui, ó, que está aqui no canto inferior, para expandir a imagem. E eu não vou pausar, vocês vão ver como não demora para tá acontecendo essa expansão. Beleza? Ó, só porque eu falei, está demorando. Às vezes é mais rápido. Aí, ó, pronto. Olha só, é muito suave aqui, ó, não dá para perceber. Vou dar um zoom, vai que dê. Ó, talvez ele, acho que aqui devia estar, ó. Mas é muito de leve, tá? E dependendo da imagem ali, não tem como perceber que essa continuidade, ok? Vamos agora para a segunda função de IA, que é algo que eu utilizo bastante também, que é a opção de apagar algum elemento. Essa opção é um pouco escondida, porque quando você seleciona alguma imagem, vocês precisam clicar em selecionar área. Vamos lá. Só depois que vocês selecionam a área que essa função vai aparecer.
Ó, e podem ver que eu posso ir rodeando aqui, ó, para conseguir acertar ali o ponto. E agora vocês clicam aqui, ó, em apagar, no ícone ali da borrachinha. Pronto, tá ali, ó. Pá. Ó, dessa vez foi bem rápido. Então já isolei a lâmpada. Eu posso também isolar aqui. Por exemplo, eu posso tirar esse nome aqui, ó, do Goof. Coloquei ali para apagar. Vamos ver. Pronto. Aqui eu sinto que ficou um pouco de marca aqui, mas poderia, mas qualquer coisa é só vocês selecionarem um pouco mais para as laterais, beleza? Vai de acordo com a imagem que vocês forem utilizar. Terceira função, isolar elemento. Vamos começar aqui com o disco voador, até porque eles estão chegando. Depois comentei quem que acredita, quem que não acredita ali que eles estão entre nós. Gente, essa função aqui, mesma coisa ali do que para apagar o elemento, tá? Tem que clicar ali na opção para selecionar a área. Então vamos selecionar aqui o disco voador. Só que dessa vez o que eu quero é isolar esse elemento, deixar ele separado da imagem. Então ele não vai apagar, ele vai separar da imagem, beleza? O processo é como se estivesse apagando, né? Mas a diferença é que o elemento ele continua e eu posso mudar de lugar. Como? Assim, ó. Olha só que bacana. E o que é legal disso? Que eu posso, por exemplo, vou segurar ali o Option ou o Alt para duplicar. Está criando uma composição nova. Eu poderia colocar um aqui. Posso colocar um aqui assim. Ou utilizar em outra imagem. Então, por exemplo, só de eu colocar um efeito aqui, ó, de desfoque, ó, layer Blur, ele já... Olha só que bacana. Né? Eu posso, sei lá, jogar em outro lugar. Daí vai da criatividade de cada um. Aqui dá para fazer algo bem interessante também. Por quê? Como esse tá um atleta aqui, ó, peraí, vamos selecionar ele. Lá, isolar. A minha ideia aqui é tentar jogar ele em outra posição. Por exemplo, arrastar mais para o meio, diminuir. Dá para fazer, às vezes, um efeito de movimento, duplicando e diminuindo a opacidade. Olha as ideias que já vão surgindo aqui, ok? Então, tem formas da gente estar usando a criatividade junto com inteligência artificial, né? Então, só não tenho preguiça. Olha só, já isolou. Olha que bacana. Eu posso até deixar ele saltando. Mas no caso, não. Eu quero deixar, talvez, ele um pouco mais para o meio. Então, digamos que tivesse um logo, uma informação para eu colocar e não ficasse bacana aqui, ficasse melhor para cá. Daí eu coloco aqui. Poxa, mas fica chato deixar ele virado de costa. Não é muito indicado. Então, eu espelho. Olha que legal. E eu poderia até fazer algum efeito, assim, por exemplo, diminuir um pouco mais. Eu posso duplicar e aplicar aqui uma sobreposição. Olha só que bacana. Como se, meio que para dar a sensação de movimento. Ó, layer blur, progressivo. Vamos ver se dá para fazer alguma coisa com isso. Estão vendo que aqui já é tudo no improviso. A gente já improvisa aqui algumas opções. A gente pode até editar aqui, ó, a temperatura. Deixar um vermelho aqui. E o outro a gente deixa... Sei lá, pode ser que esteja ficando feio. Mas só pra gente ver como vai ficar. Outro verde. Daí a gente deixa sei lá, 25%. E esse a gente deixa 50%. Gente, não sei. Tô inventando moda aqui. Daí joga esse por cima. Estão vendo que daria para criar algo diferente com isso? Tá? E aí vai da criatividade de cada um. Quarta função de IA. Essa função também está escondida e é muito útil, que é o quê? Vocês encontrarem elementos que já tem dentro da comunidade do Figma, em algum arquivo por aí, perdido. Nada, mas vocês vão ver aqui, ó, na prática. Por exemplo, eu gostei... Tem uma imagem estática aqui. Eu gostei do ícone desse arquivo aqui. Eu quero encontrar ele. Vocês poderiam utilizar essa imagem completa, mas eu sugiro, tá? Que eu recomendo que vocês recortem aqui, deixem específico o que vocês querem encontrar. Vocês vão vir aqui na opção de Find More Like, né? Encontrar ali mais semelhante. Like é como, né? Igual. Então, olha só. Muito rápido o processo para encontrar. Tem vários aqui, ó, tem de outros estilos. Assim, não é sempre que vocês vão encontrar, na maioria das vezes, na verdade.
que vocês vão encontrar igual, mas por isso que a ideia já é encontrar semelhantes, beleza? Então eu poderia utilizar esse, ó, ele vai vir provavelmente como um componente, que daí vocês podem, né, em vetor. Ícones, a maioria dos ícones vão vir em vetor. Vocês podem estar ali selecionando a cor que vocês quiserem utilizar e aplicar nos projetos. Eu faço muito isso em landing page, tá? Na hora de aplicar ícones padronizados. Então não fico saindo, eu evito ao máximo ter que sair em outro site, até mesmo em plataforma de IA para gerar. Tudo que eu posso fazer dentro do Figma, eu faço, porque isso agiliza muito o meu processo, ok? Fica a dica. Nesse caso, eu não vou selecionar o ícone específico, ó, pode ver que é até uma imagem mais realista, né, em 3D no caso. Vou colocar como um todo, para vocês verem como que acontece. Ele vai encontrar semelhante a tudo que eu coloquei ali. Então, por exemplo, tem tanto ícones aqui mais flat, tem ilustrações e também tem 3D, ó. Também tem essa pegada aqui que eu gosto bastante. Mesmo esquema, ó. Só arrastar, ó. E olha que da hora, olha que legal. Vocês podem aplicar. Como ele é uma pegada mais 3D, eu posso fazer uma sombra aqui, ó. Estão vendo? Não vou enrolar muito aqui não. Mas eu poderia fazer aqui uma sombra. Tá? O certo é colocar um radial, tá? E transparente nas bordas, mas eu tô com preguiça de fazer isso agora. Não é um vídeo sobre isso. Ai, ai, vamos lá. Mas vejam o quanto que isso é bacana. Serve também para imagens. Quando vocês forem encontrar imagens, digamos, uma pessoa, ele vai encontrar às vezes ilustrações meio que parecidas, não fica tão bom. Eu uso muito para ícones, tá? Elementos mais abstratos, digamos assim. E por último, o que a gente já começou ali no vídeo, né, gerando aqui uma interface do Instagram. Olha, gente, isso aqui para mim é muito bacana, vocês podem estar utilizando. Onde que vocês encontram essa função? Mesma coisa por aqui na barra de ferramentas. É a função de First Draft, ok? Selecionei, olha que bacana. Se vocês clicarem aqui, ó, ele já vem definido, tá para mim Basic Site, né, site básico. Eu tenho 4 opções. Aplicativo básico, wireframe de aplicativo. Qual que é a diferença do visual ali pro básico pro wireframe? Se vocês selecionarem a opção tanto aqui do site quanto do aplicativo, ele vai dar todo o visual, ele vai trazer imagens, vai trazer cores e tudo mais. No wireframe não, ele vai montar mais um esboço, ok? Para vocês estarem utilizando como base para criar o que vocês precisam. Então vamos pegar um de cada um, não vou gerar todos. Se vocês quiserem algo mais completo de alguma dessas funções, vocês deixem nos comentários, beleza? Eu anoto tudo que vocês falam. Vamos lá. Então vamos primeiro colocar aqui deixa eu pensar. Vamos primeiro um site básico. Outra opção. Aqui, essa primeira opção aqui, ó, esse primeiro ícone, ele tem umas buscas recentes que vocês podem estar utilizando. Então, por exemplo, eu posso criar, ó, pode ver, ó, interface semelhante ao Instagram, tá aqui. Eu posso criar, por exemplo, ó, visualização do e-mail, tá? Vamos ver, vamos colocar aqui para a gente ver como que ele vai gerar. Vou colocar para criar. E a outra coisa, que é diferente do Figma Make, tá? Aqui tem ideias diferentes. O Figma Make ali, ele já é uma IA mais avançada e mais focada ali, e ela é um pouco bem mais precisa, no caso. Só que é muito bacana aqui essa função de IA, porque ela já gera no canvas do Figma e vocês podem estar já editando por aqui. Isso ajuda muito, tá? Agilizar o processo. Então, por exemplo, já criou para mim, né? Isso aqui pode ajudar para vocês criarem uma seção que vai entrar numa página ou só uma interface assim mesmo. Tá? Vocês podem selecionar aqui o modelo que vocês querem. Selecionar esse aqui, ó. Eu gosto, tá bonito essas cores. E aí eu posso fazer algumas mudanças. Então, ó, colocar no modo dark, né, no modo light ali, eu colocar no dark. Posso mudar as cores pro laranja. Olha que bonito. Olha só que bonito que ficou assim, né? E aqui, se eu quiser deixar esses elementos aqui, ó, o stroke, traçado arredondado, mas eu não vou deixar pouco. Aqui o espaçamento, ok? E a fonte. A fonte combina mais com esse aqui, essa aqui. Aqui a fonte do título, o corpo vamos deixar essa aqui. E label aqui a parte do botão, tá? Label vou deixar esta aqui. Corpo eu vou deixar essa aqui, ó.
Aí, ó. E pronto. Olha que show de bola. E vamos colocar aqui, ó, se fosse wireframe, como seria? First draft. Vamos colocar ali, ó, wireframe. Colocar o mesmo também, ó. Só para vocês verem a diferença do que é do como seria com visual e somente com wireframe, beleza? Pronto, gente, essa é a diferença, tá? Ele não cria, pode ver que ele nem deu para mim as opções ali aquelas primeiras opções dos modelos. As cores ele até dá aqui, ó. Posso criar no modo Dark. Isso aqui é muito interessante também para vocês criarem ali, usarem como base para estar fazendo algum projeto. Por exemplo, eu, antes de criar uma landing page, eu crio o wireframe dela. E agora, por exemplo, se eu já tivesse essa opção ali de criar o wireframe com inteligência artificial, isso já me ajudaria demais. Inclusive, já fiz isso no Figma Make, tá? Qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Fechou? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, tá? Isso me ajuda muito e o vídeo acaba sendo mais entregue para vocês também. Se inscrevam no canal. Tem muita gente que assiste meu vídeo e não é inscrito, tá? Eu vejo lá nas análises do YouTube. Então, não custa nada se inscrever, né? Rapidinho ali, é só dar um toque, um clique ou com o controle da TV, subir ali e se inscrever. Perfeito? E comentem o que vocês querem estar vendo por aqui. Beleza? É isso aí, gente. Não vamos parar, vamos para cima. Valeu!